Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 993725748. Aguardamos por você! Ai,
Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Por tuas chagas fui sarado. Sou grato, Senhor. Da terra e vou para a glória, o que eu quero mais? Grato, Senhor. Melhor paga. Sobre esses temas, esses assuntos que o Ministério da Palavra aí tem trazido pra gente desde culto de recepção aí, região 2, Novo Hamburgo, sucesso, né? Casa lotada, a gente pôde observar mesmo aqui no virtual, né? A unção, né?
e pessoas lá no fundo em pé lá, né? Então realmente a gente observa que são momentos de reta final e que Deus está tocando o coração das pessoas e as pessoas poderem estar aí presencial. Tivemos também o micro-regional no sábado também, região 2, Novo Hamburgo também, né? Casa lotada, muitos testemunhos, os louvores, né? E tudo aquilo se encaixando, né? E o Ministério da Palavra, então, trazendo aquela mensagem aí que nos traz, assim, muitas reflexões, né? Mas eu quero desejar um bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul pelo nosso Facebook do programa. Muito legal a sua participação. Deixa eu já quero mandar um alô aqui pro pessoal que já está entrando agora no início do programa, né? Quero mandar um bom dia para Lucilane Oliveira, Santo Antônio de Jesus, Bahia, sempre acompanhando o programa Pão da Vida também, acompanhando o programa. Bernardo Lodge e sua esposa Esther aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, né? Marise Santos, lá de Lauro de Freitas, Bahia. Graziela Correia aqui de São Paulo, o pessoal vai entrando, vai deixando seu like, deixa seu comentário aí, compartilha com a gente, porque eu sempre digo, né, tem esses logos aí da Rádio TV Menorá, que ser servo é participar. Então participa com a gente aí, pega esse link e vamos levar vida e vida em abundância aí para todos os nossos contatos aí. Com certeza você tem muitos grupos de contatos do WhatsApp aí, do Facebook também, do Telegram. Então vamos disseminar essa semente aí, que com certeza algumas delas vão cair, né, em terra fértil, né? A terra já está pronta, né? Bom dia para você, Luana Nunes aqui de Ouro Fino também, Minas Gerais. Pessoal que acompanha a gente pela Facebook da Viva Ouro Fino, mais de 36 mil seguidores. Com certeza muitas pessoas estão também nesse momento simultaneamente com áudio e vídeo participando aí do programa Vento Sul. Programa Vento Sul levando vida aonde você estiver. Mais um programa aí coligado pela Rede Menorá de Comunicação. Lembrando que também, né, outras plataformas acompanham, né? A Rádio TV Menorá YouTube, 24 horas no ar. E nesse momento o programa Vento Sul está com você. Rose Fontoura agora chegando aqui no Facebook. Bom dia, Rose. O pessoal acompanha também pelo nosso aplicativo Pão de Judá. Então a gente traz essa dica, né? Você que é dessa audiência doméstica e está no aplicativo, está na Rádio TV Menorá YouTube, faz um translado aí pro Facebook e deixa um like lá pra gente. Clóvis Vera Bastos também lá da Rio Grande do Sul, Agudo, né? Cristiano Luiz Veite também acompanhando o programa. E também pela FM, né? Você que está no carro, agora está em casa, né? E costuma assim já colocar nessa frequência, a 106.3 e a 102.3, Rádio Interativa Pinhal. Bom dia para você. Gratidão tá entrando também, né? Lá o pessoal da região do Vale Real, Rio Grande do Sul também entrando. E lembrando, né, das nossas programações, né? Hoje, primeira segunda do mês 11, né? Nós estamos no mês de novembro, gente. Lembrando que hoje, né, você tem o acompanhamento aí com o Ministro da Palavra agora no programa Vento Sul. E depois às 16h30, Nova Vida Rondonópolis, a participação do Ministro. E às 21h30, Fonte da Vida Cuiabá. E para finalizar com chave de ouro, às 22 horas, né, nós temos o programa, né, o Estúdio Menorá, trazendo sempre a reciclagem da visão aí com a participação dos presbíteros. Bom dia, Lagoa Santa, aí chegando aqui o Lucas Teixeira. Programa Voz da Felicidade também acompanhando o programa, né? Então, sejam todos bem-vindos. Você está acompanhando o programa Vento Sul e hoje nós temos o quadro Tema Central com a participação do Ministro da Palavra e também aqui Cleider Alfaia e também Matheus de Lavusca lá de Ijuí. Já vou colocar na tela principal e dar um bom dia para essa galera, né? Começar aqui com o Ministro da Palavra. Bom dia, Ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia aí aos convidados, os presbíteros. Bom dia à audiência do programa Vento Sul e das rádios FMs que estão nos escutando agora. Que Deus abençoe a todos nós. Que legal. Bom dia, seja bem-vindo aí, Ministro da Palavra, né? E sempre nos auxilia, né, nesses momentos aí finais da Era da Graça, através das programações aí, sempre nos aprofundar de temas importantes, né? Bom dia, Matheus de Lavusca, lá de Juí, Rio Grande do Sul. Bom dia, Marcos Melo, bom dia, Cleider, aí também, o ministro Sérgio Alves, a família Melo aí também, que acompanha, né, e auxilia aí o Marcos também nas programações, e aqueles que nos ouvem aí, através das plataformas aí também, e rádio. Que Deus nos abençoe nessa manhã aí para ter um bate-papo edificante aí.
Que legal, obrigado também, né, Matheus Lavusca aí, que teve uma passagem aqui em Cachoeira do Sul também aí, né, com a sua família, e agora está lá em Juí, lá sendo um instrumento na mão de Deus aí para expandir esta obra, né? Cleider Alfaia, bom dia, São Paulo, São Paulo. Alô, planeta! Ô, Glória! Os irmãos estão animados. Vamos se animar, gente. Segunda-feira, bombando, oportunidade, gente que a gente vai cruzar essa semana. Almas clamando por socorro, pela salvação por Jesus, que eu tenho e você também. Agradecer a participação aí, né? O convite da família Melo aí do Vento Sul, também ao ministro e apóstolo Sérgio Roberto Alves. Mateuzinho Della Busca, quanto tempo, saudade, irmão. O Serjão aí, sempre junto, né? Todo início de mês, né, Marcos? Glória a Deus aí. Sérgio não pode faltar, né, tia? Como ele mesmo disse, senão a gente tá frito em pouca banha, né? Temos aí que agradecer, assim, a participação sempre do ministro e sendo usado pelo Senhor, né? Mas vamos começar, então, falando um pouquinho já, né, sobre esses acontecimentos que tivemos aí nesses últimos dias aí, né? Desses eventos aí que nos proporciona aí sempre um alargamento da nossa visão espiritual, né? E eu quero aqui começar com o ministro da palavra aqui, trazendo em evidência, ministro, uma frase que foi falado aqui, né, acho que foi no sábado, né, a respeito de 1 Coríntios 11, capítulo 3, né, que a gente conhece bem, né, que fala que Cristo é o cabeça de todo homem, né, o homem é o cabeça da mulher e que Deus é o cabeça de Cristo, né? E é muito interessante porque órgãos vitais, né, para nossa edificação espiritual fica na cabeça, né, os olhos, né, que recebem a visão, os ouvidos que ouvem a visão, a boca, né, que fala sobre a visão. E o ministro falou que se nós não observarmos esta ordem, né, então nós estamos em desordem e isso vai gerar muito sofrimento e tribulação para todos nós. E eu queria falar para o ministro, assim, trazer em evidência a importância do Ministério da Palavra para aguçar nossos ouvidos, né, ministro, para fortalecer a nossa visão, né, e nos orientar, né, o nosso falar que deve ser Cristo. Fala um pouquinho sobre a necessidade, principalmente agora no final dessa era, de nós estarmos sempre observando o ministério da palavra nas nossas vidas, principalmente nós que somos líderes, né? Temos aí uma audiência que é líder de grupo familiar, líder de tribo, líder de exército, presbíteros, né? E que não é uma comissão apenas do apóstolo observar a visão celestial, mas é uma questão de hierarquia, né? Todos os demais membros abaixo precisam observar o ministério, né? Fala um pouquinho sobre essa importância, ministro. Veja bem que o consagrar é o ponto crucial do crescimento de vida, porque Deus nos deu um par de olhos e um par de ouvidos. São 4 canais receptores para ouvir e ver, e uma boca para falar. Então isso significa que temos que escutar mais, ouvir mais, ver mais as coisas de Deus e falar menos, né? Porque se Deus quisesse que a gente falasse bastante, teria dado 4 bocas, mas deu uma só, né? Então o homem tem que estar pronto a ouvir, como a palavra diz, né? Tocar a palavra, porque o homem não sabe nada. Quando chega na igreja ele tem que aprender, né? Então ele tem que ouvir e ver bastante a Cristo, como Jó disse, né? Eu te ouvi, é o primeiro princípio que começa a edificação espiritual numa pessoa. Começa ouvindo. Daqui a pouco ele começa a ver Cristo. Aí então ele está pronto para falar, né? Então, tu viu como Jó falou bobagem até o capítulo 37 ali? Só falou bobagem. Então no 42 ele fala tudo que é maravilhoso. Então a gente tem que aprender com essas experiências que Deus teve com o povo dele, né, durante a história humana. A gente aprende muitas coisas, né? Porque a gente chega na igreja, às vezes eu me lembro assim que eu fazia planejamento para falar, para pregar, mas nada dava certo. Mesmo pregando, do jeito que eu podia na época, não dava efeito tão bom. Mas quando eu comecei a fazer o que Deus mandou,
né? Que aí tu começa a enxergar Jesus, é quando começa a fazer o que Deus mandou. Aí então você vai ter um crescimento de vida e você vai ter uma vida comedida sob o governo do Espírito. Porque você vai ver que quando Deus guia, sob a autoridade dele, né? E nós sendo seus servos, tudo vai dar certo. A pior coisa que eu tive na experiência da minha vida foi quando Deus mandou fazer coisas e eu não fiz. Eu me lembro como foi ruim isso na minha vida aqui na igreja, no período que eu estou aqui, que eu sentia que Deus mandou fazer coisas e eu achei, não vou fazer isso, vai me complicar, vai me dar problema, vai ver. Foi a pior coisa que eu experienciei aqui, foi isso. Tive que colher muita coisa ruim e não colhi tudo ainda, né? Sim. Então, a gente precisa observar essas coisas assim, para que a gente não venha sofrer tanto, mas já venha desfrutar de Cristo o mais rápido possível. A gente sempre aprende com os erros dos outros. Sim. Também. Legal. Vamos entrando nessa conversa aí, Mateus, né, Cleider, né? Podemos interpelar o ministro também. Tivemos esse culto mundial que falou sobre a experiência do jovem rico, né? E muitas vezes a gente pensa, porque observa alguns mandamentos ali, nós achamos que somos dignos e merecedor das dádivas, né? Inclusive cobramos muitas vezes nas nossas orações, em momentos de provas mesmo, né? A gente se posiciona trazendo um currículo do passado. Pô, pastor, mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí como é que eu estou nessa situação? E na verdade nós não temos a revelação de que para observar a lei divina nós precisamos sempre de Cristo, né? Mateus e Cleider, vamos compartilhar um pouquinho sobre o nosso culto mundial. O culto mundial aí é uma sequência, uma trinca forte esse final de semana, né? Sexta-feira com a recepção, né? Que ali do Não Sou Digno, né? Depois no sábado para o Coloca em Ordem, e aí então para fechar todas aí esse culto mundial. Então é uma sequência, né? Dessa trilogia aí, né? Do Espírito para nos colocar de fato assim numa dependência realmente de servos, né, da autoridade de Deus, né, e da nossa posição de favor, né, como a gente tem escutado aí o Senhor falar através da mesa, que nós estamos vivendo unicamente de favor, né. Então é importante a gente todos os dias entender assim, né, que a gente come, vive bem, né? Come bem, mora bem, tudo é favor divino, né? A diferença entre nós e uma pessoa hoje que está lá mendigando o pão, né? Vamos dizer assim, é nada, é zero, né? Só a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, que as trevas assim não nos tiram da lucidez e não nos deixam transtornados, e a enfermidade, né? Hoje a gente consegue estar aqui se movimentando, se mexendo, né? Então a gente vive realmente de favor divino, né? Da misericórdia, do favor divino, do favor mesmo, né? E quando tu tá de favor na casa de alguém, assim, né? O nosso comportamento não é assim de botar o dedo na cara do dono da casa lá, né? E viver como dono da casa, né? Quando a gente tá de favor, morando de favor, né? A gente anda assim, anda diferente, né? Porque tu depende de tudo daquela pessoa dentro daquela casa, né? Então, é bom a gente pensar nisso, assim, né? Como se nós vivêssemos numa casa, assim, né? De favor com alguém. Eu já vivi assim também, já, né? Uma época, um período. E aí tu não decide nada, tu não diz muita coisa, né? O que te sobrar, tu pega e tem que ficar meio quietinho, né? Então, assim, hoje a gente tá vivendo a vida com Deus, né? A gente tem que entrar, assim, tem uma linha, sabe? Que nós vamos ter que entrar, assim, debaixo dela, assim, para o corpo de Cristo voltar a ser, assim, a ser visto e Deus operar o que precisa, porque hoje nós estamos tudo acima dessa média aí, né? Acima dessa linha, assim, né? Então, realmente, Deus precisa trabalhar aí. Eu acho que o falar atual aí desses dias é para nos regular, assim, antes de Deus empurrar com a mão, sabe? Então, porque vai empurrar, né? Já está fazendo isso em muitas coisas, mas é um falar, assim, né? Como foi dito lá no encontro de Novo Hamburgo, né?
que Deus, que o apóstolo falou, estava vendo coisas, né, terríveis, assim. É Deus empurrando para baixo da linha isso, né? Então hoje a gente já poderia pegar o falar divino e tomar o rumo de casa, assim, para a gente se aquietar, né, irmão? Assim, né? O que Deus mandar tá bom, o que Deus fizer tá bom, tá tudo certo, né? É óbvio que a gente vive coisas que a gente não quer, todos nós. Só que é os arranjos de Deus, né? Sai daqui, Deus te pega ali, né? Então, se eu reclamo, às vezes dá para dar uma desabafada, né? Que aperta, né? Mas, assim, a gente tem que aprender a não se movimentar de onde Deus nos deixa, né? Então, basicamente é isso aí, né? Cleider, o que nos falta é esse item aí que o Matheus falou, no constrangimento, né? Nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não merecemos, né? E quando a gente está assim, de favor em alguma situação, como a nossa atitude, né? É uma atitude mais de humildade, de mansidão, de dependência, né? Tu está numa casa, por exemplo, ali, tu depende, olha, eles almoçam tal hora, tu depende do horário deles para você se beneficiar do alimento. Ah, eles dormem tal hora, tu depende deles também para dormir tal hora, né? Então, a gente percebe assim que nos falta ainda é um constrangimento, né? Por isso que as nossas atitudes ainda parece que estão meio independentes, né, Cleider? Amém. Eu acho que é isso, é realidade, né? Um despertar para a realidade em que nós estamos vivendo, né? E é isso, porque enquanto o ministério da palavra, né, estiver usando essa ferramenta aí, preciosa que o Senhor nos deu, para nos avisar que está vendo coisas terríveis, né, é porque dá tempo ainda de a gente consertar, né? E lá em Mateus 4,17 ele fala, né, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a gente precisa... E é um movimento individual, eu creio, né, irmãos? A gente precisa olhar para dentro de cada um de nós aqui, né? Para que a gente se perceba, né, muitas vezes, né? Abrindo a geladeira, né, da casa do vizinho, né? Então a gente precisa, eu creio assim, despertar para que seja por amor e não pela dor. Porque enquanto o ministério, né, estiver alertando e a gente estiver olhando para dentro, né, de cada um de nós, né, eu creio que Deus pode, né, proporcionar ali um conserto, um ajuste, né? Porque realmente não somos dignos de nada, né? E eu me recordo assim quando eu tive em coma, né? Tive internado, né? E depois que fiquei entubado 20 dias, né? Emagreci 10 quilos de massa magra, né? Depois que eu fui extubado, né? Depois que eu acordei, tiraram aquele tubo. E depois que eu não conseguia ir no banheiro porque eu não tinha força, e toda vez que eu tentava me levantar, eu não conseguia, e quando eu tentava, disparava meu coração, né? E aí apitava por causa do oxímetro, da saturação, enfim, né? E eu tinha que fazer as minhas necessidades numa fralda, né? E quem me limpava, né, eram umas enfermeiras. Aí a gente começa a se dar conta que a gente sem Deus não é nada. E o irmão e apóstolo sempre lembra muito também o tempo que ele ficou também 90 dias hospitalizado, né? Eu acho que a gente precisa ser grato, né? Eu acho que esse exercício tem que ser diário, né? Pra gente lembrar de onde Deus nos tirou, né? Deus nos tirou de um charco de lodo, né? E eu creio que o ministério da palavra vem para nos dar esse chacoalhão, né? Para que nem todo mundo tenha que passar por uma UTI, né? Uma CTI, né? Foi o meu caso, né? Talvez, eu tenho certeza que foi necessário, né? E Deus imprime situações na nossa vida, né? E às vezes a gente acha dura a palavra. Quem que acha dura a palavra, né? Senão o nosso ego, né? O nosso amor próprio, né? A gente acha duro, né? Aí a gente começa a questionar, né? Porque a gente está cheio de amor próprio. E a gente esquece que Deus nos deu essa visão celestial de presente, né? Para a gente levar para outras pessoas. Não é para ficar guardado e enterrar o talento, né? Então, esse desafio nosso, a gente tem que entender que isso, o inimigo não quer que a gente faça também, né? Então ele vai começar a trabalhar, né? Pra gente se rebelar, ou pra gente entrar numa autocomiseração, numa rejeição, né? Ou querer fazer de outro jeito, né? Aquilo tudo que a gente já ouviu, né? Desde as fitas cassete, gente, pelo amor de Deus.
falando assim pra galera das antigas aí, né? Pros novinhos, vamos seguir, né? Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos seguir Jesus, vamos seguir o modelo do monte, né? Não vamos pensar muito, vamos pegar e vamos fazer. Vamos esperar também Deus arrumar a casa, porque às vezes quando a casa é grande, a faxina não é só num dia, né? Às vezes quando a casa é grande, começa, faxina num dia, depois no outro dia, e é assim, né? E é assim que a gente tá vivendo hoje, né? E eu acho que um ponto também, Marcos, é a questão da ordem, né? E a gente não pode esquecer do princípio da ordem nisso tudo, né? Sim. E eu acho que eu vejo ali no jovem rico, ali tinha muita questão do ego dele, ele tinha certeza, ele queria um elogio de Jesus, né? O cara, ele tava ali num ponto tão louco da vida dele, assim, que ele era tão bom, tão perfeito, né? Ele tava esperando Jesus elogiar ele, né? E o senso, né? O senso dele era isso aí, né? Ele realmente acreditava nisso, né? Isso aconteceu porque ele obedecia alguns mandamentos, né? Como muitas vezes nós obedecemos algumas coisas e já achamos que sou bom, né? E que a gente recebe, né, um dever de outro e trazer uma exaltação para nossa natureza, né? Mas, gente, são 9 horas e 22 minutos. Eu quero só fazer aqui uma abordagem para o ministro da palavra e depois na sequência a gente vai falando também, falando um pouquinho sobre a questão de Mateus 8 ali, que o tópico ali, né, daquela mensagem ali do culto de recepção, eu senti que é não ser digno, né, que abriu a porta para ele receber aquela bênção, né? E falando de dignidade, ministro, eu lembrei lá de Mateus 20, né, a parábola dos trabalhadores da vinha, né, que eles foram contratados em tempos diferentes, um de manhã, outro meio-dia, outro de tarde, e o Senhor tratou com todos iguais, é um denário, né? Mas quando foi na hora do acerto de conta, aquele que começou desde cedo, de madrugada trabalhando, ele achou indigno porque o Senhor estava honrando a sua própria palavra, né? Porque ele já tinha tratado. E eu queria que o ministro falasse, talvez vai dar tempo agora no segundo bloco, né, para dar continuidade sobre esse assunto, falta 2 minutos, falando um pouquinho sobre essa questão. A gente recebe uma direção de Deus e faz o que Deus está dizendo. Mas quando a gente observa assim que outros estão se achegando e também estão fazendo, a gente quer além daquilo que Deus já nos prometeu que daria, né? Fala um pouquinho sobre essa questão da dignidade, que é um problema para nós, né? Essa passagem aí fala da justiça própria, né? Da lógica humana, que na verdade é egocentrismo. A questão da dignidade é a pessoa que não é mansa, que não tem autodisciplina. Então, ele sempre acha que deve ser tratado como alguém que é importante, que é alguém que tem virtudes, que é alguém que precisa ser considerado alguma coisa. E sendo que o próprio Jesus disse que repreendeu o jovem rico, chamou ele de bom, digo, olha, tu tá vendo Deus dentro de mim, tu tá me chamando de bom, bom é quem tá dentro de mim. Né? Então todo mundo acha que tem que ter uma deferência, um tratamento, tem que ter um reconhecimento, que tem que ter um significado. Eu lembro de sensações que eu tive no passado, né, com experiências aí, que a pessoa me contou que fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, eu fiquei quieto, assim. Aí ele olhou para mim, eu não manifestei, ele contou mais coisas, e eu não falei nada, e ele dizia, tu não vai me elogiar? Né? Ministro, me perdoa a interrupção aí, vamos entrar para uns breaks comerciais, mas fica essa dica aí para o próximo bloco, aí vamos falar mais sobre esse assunto, a questão da dignidade, né, justiça própria. Ficamos aqui até já. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço.
Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho.
e começava a me contar isso e aquilo, aquele outro, assim, e ficava me olhando, assim, para ver o que eu ia dizer, e eu ficava quieto, e ele continuava contando mais coisas. Eu fui um desses aí, né, ministro? Eu fui um desses aí, né? E eu ficava pensando assim, mas como a alma humana necessita disso, né? Todos nós somos assim, né? Digo assim, como Deus tem paciência com a gente, né? E ele se revela e se mostra a grandeza dele todo dia para nós, e a gente continua se achando mais importante do que ele e se ama na frente dele. Então Deus é muito amoroso mesmo, muito paciencioso. E, Matheus, continua a tua colocação ali, que parece meio congelou ali. Caiu a internet aí. Não, é dentro disso aí. A gente muitas vezes assim acaba tendo um padrão, né, na vida. Tá falando assim, até a gente estraga os filhos, estraga os cônjuges, estraga assim, criando na pessoa assim um valor acima do que ela tem, né? E às vezes a gente, quando passa uma vida assim chutado e esculhambado, às vezes da infância e da adolescência, tu vai perdendo um pouco o nível e a necessidade de não completamente, é claro, né? Mas assim, é melhor de Deus ajustar assim a gente, né? Porque quando tu vem assim muito mimado, assim, né? Eu vejo hoje, assim, em geral, assim, todo mundo tá nessa linha, né? Mas tem assim, sobressai, às vezes, assim, irmãos que precisam e querem uma deferência, assim, né? Pessoas, normal, é assim mesmo, a gente é em tudo que é área, assim, né? Mas uma deferência, assim, que se não for daquele jeito, tu arruma um enrosco com as pessoas, sabe? Eu me lembro no início dessa obra, eu terminava a pregação e saía pro meio do povo. E eu queria que alguém dissesse, poxa, mas que palavra, mas que coisa, mas que tremenda essa mensagem, sabe? Eu tinha uma necessidade disso. E se alguém não me elogiasse de pós-culto, assim, eu ficava frustrado, né? Que coisa, olha, Deus é muito paciencioso com a gente. É uma idade muito espiritual, amoroso. é uma idade espiritual que eu acho que todos nós vamos passar, a gente não pode ficar muito tempo ali, né? Né, Cleider? Mas a gente vai passar isso aí, né? Em nome de Jesus, mas é bem isso aí, né? A gente se vê nessas situações todas. Agora, trazendo assim, né, pro rebanho, né? Eu creio que para nós também exercitar paciência hoje, né? Porque a gente se depara com circunstâncias e pessoas também vivendo esse momento, né? E a gente também não pode se achar melhor que eles, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência, a gente precisa dar amor, mas ao mesmo tempo, né, sim, sim, não, né, e esperar no Senhor, né? E essa parte, assim, pra gente que é um pouquinho mais ativo, né, é o quebrantamento, né? Eu tenho que esperar, né? E eu acho que é isso aí, né, irmão? Tem outra experiência aqui interessante minha. Amém. Não faz muitos anos isso, faz pouco tempo. Eu estava num micro-regional e uma pessoa passou a testemunhar. E eu que tinha orado e ela tinha sido curada. E ela não mencionava meu nome. Bah, que luta. Sabe que se levantou dentro de mim de novo a mesma coisa do passado, tio? Que coisa incrível. O diabo veio na mente e disse assim, olha aí, ó, ela não valorizou o teu esforço, a tua oração. Ela nem citou o teu nome. É uma luta. Que coisa horrível, tio. Depois tu fica com vergonha, sabe? Dá vontade de ir pro púlpito e dizer, né? É uma pobreza. Dá vontade de ir pro púlpito e dizer assim, ó, foi eu que orei, viu? Que luta, né? Mas eu vejo que a gente tem que cuidar muito disso aí, porque em relação aos pastores, assim, aos rebanhos, né? Porque senão daqui a pouco a gente se amargura e se divide do povo, né? E daqui a pouco não quer orar mais, né? Ou não vai ajudar a pessoa porque a pessoa não reconheceu, né? Ou o irmão do corpo, né? Que está assistindo hoje também, né? As ovelhinhas, né? Pode ter encargo ou não, mas às vezes também não entende o relacionamento com o presbítero, né? Talvez não tá entendendo ou tá achando que o presbítero tá sendo muito duro, né? É uma linha tênue, né, irmão? É muito. Mas é para você ver que é por isso que Jesus disse pro jovem, ainda te falta. Para mim falta também. Para nós todos falta.
Não adianta a gente querer se achar perfeito, porque aí é o caos. Temos que andar sempre rendido a Cristo, humilde e manso, porque aceitando todos os arranjos que Deus todo dia traz para a nossa vida e pedindo graça para Deus superar, né? Porque nós somos incapacitados para vencer. Verdade. Matheus, deixa eu te utilizar aqui também e vamos aproveitar que compartilhar um pouquinho sobre Mateus 8, né? Que o ministro falou sobre a questão da dignidade. Matheus e Kleider e o ministro da palavra aí podemos interagir nesse item aqui que eu comecei a meditar e observei que ele era pagão e era acostumado, talvez tradicionalmente vindo de pai e de mãe na sua religião, de consultar muitos deuses, né, diante das provas, né? Eu acho que os romanos tinham essa peculiaridade, né, ministro? E o que me chamou a atenção é que ele não era recriado, ele era um pagão, ele não tinha Jesus dentro dele, né? E ele reconheceu que a solução do problema dele só estava não naqueles deuses tradicionais que ele sempre acessava, mas aquele Jesus, aquele homem-deus que estava ali diante dele. E Mateus e ministro e Kleider, vamos compartilhar sobre esse assunto hoje, né? E ele reconheceu, ó, eu não sou digno de que tu entre na minha casa. Então, se nós transladar para a realidade da nova aliança, Jesus entrou na casa, que somos nós, né? Então, a salvação veio porque Jesus entrou em nós, né? E ele reconheceu, eu não sou digno de salvação. E eu achei muito interessante isso aí, ministro. Eu queria que a gente compartilhasse sobre isso aí agora, que a gente não é digno de salvação. A gente foi salvo porque havia um plano. E aí a gente acha, sou salvo agora, Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mateus, fala aí. Isso é um senso, assim, né? Uma coisa que a gente precisa clamar muito a Deus para ter essa realidade, porque é uma coisa, assim, difícil, assim, da gente dar algo certeiro a respeito disso, assim, porque é uma coisa que às vezes tem fases, né? Que nem o irmão falou, assim, tem fases da nossa vida, assim, que um pouco a gente exige, um pouco a gente fica triste porque não é reconhecido e assim vai embora e tal, e fica desanimado, né? Ou acha que foi usado, e assim vai um monte de coisa, né? Usado pelas pessoas e etc. E, na verdade, é uma loucura isso, assim, né? O mix, mas eu acho que tudo isso é uma questão interna, assim, que Deus precisa dar uma disposição na gente, assim, da gente ter um coração quebrantado e quebrado, assim, né? Para reagir a isso, né? Porque era o que aquele homem tinha ali, era um senso, né? De realidade, assim. Ele foi muito abençoado por Deus, né? Não dá para nós exaltar o centurião, né? Exaltar o homem, né? Dizer, porque esse aí ele era um caco de barro que nem nós somos, né? Ele era um homem pecador, né? Cheio de pecado também, mas assim, aquilo ali eu acho que é mais um alvo assim que a gente precisa dizer assim, ó, Senhor, eu preciso, como o Davi disse, né? Lá no Salmo 51, né? Senhor, me dá um coração contrito e quebrantado. Porque daí aquilo tá rachado, entende? Não, aquilo, ele sempre vai escoar, tá rachado. Então, largou o orgulho, vai vazar, entende? Não vai crescer aquilo ali, aumentar, fermentar mais, entende? E não adianta a gente também só puxar a brasa do assado do centurião, né? Mas é aquele coração ali que a gente precisa dizer pro Senhor assim, Senhor, eu quero ter esse coração aí quebrantado, assim, porque isso aí é feito no dia a dia, né, irmão? Agora daqui a pouco sai todo mundo daqui e vai para os arranjos diários, assim, que Deus vai mandar. E aí, como é que é as reações nossas, né? Como é que vai ser? Então, como é que nós vamos reagir hoje, né? Daí daqui a pouco o cônjuge também já se atrapalha ali, já te fica na canela lá, né? Aí os irmãos também já te agridem no trabalho, tem a situação. Aí tem uma coisa que tu não gosta, uma pessoa que te quebra, assim, o jeito dela, e Deus bota ela do teu ladinho, assim, para ela ficar te escovando. Aquilo ali vai cansando o coração e a gente vai ficando mais cansado, vamos dizer assim, né? Acho que o velho homem precisa cansar, assim, sabe? Se desgastar, assim, e a gente começar a ir pro fluir, assim, né? Como a água, né? Que vai lá pro meio do rio lá e tu não tem muita força daí pra... Mas tem um ditado, quanto mais cova, mais limpo fica. Sim. É verdade. É isso aí. Kleider, aqui ó, a Antônia Regina aqui, Pereira, ela disse o seguinte aqui no Facebook: olha, eu orei por uma pessoa da família para ela engravidar, e essa pessoa engravidou, nasceu um lindo menino, o menino já está com quase 2 anos e eu nem conheço a criança.
Ela tá esperando, não receber um elogio aí. Tá amarrado. Fala, Cleider. Amém. Eu acho que é o plano de Deus, né? A gente precisa confiar no Senhor, né? Nesse meio, nesse turbilhão todo, eu acho que vem assim, né? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Né? E não sei a alma dos irmãos, mas a minha é muito, muito agitada. Minha alma, meu Deus do céu, as pessoas não têm noção assim quanto eu sofro comigo mesmo. É um turbilhão assim, ele é muito acelerado, e pensamento, daqui a pouco calma, daqui a pouco vem de novo. E eu confesso, se não fosse a palavra de Deus assim, né, eu não sei o que ia ser de mim. Né? E eu agradeço muito a Deus, né? Eu acho que isso é assim, a gente tem que pensar nas coisas do alto, sabe? Porque defeito a gente tem, eu tenho defeitos, outro tem defeito, mas o que a gente, né, olha para aquilo que é Cristo, né, dentro de nós, né, e vamos aproveitar e vamos crescer junto, né. Não vamos achar pelo em ovo, que ovo não tem pelo, mas vamos olhar para o que é bom, né, vamos reter o que é bom, como também está escrito, né. E eu vejo que é isso, assim, a gente está num momento assim de muito disso, né, numa peneira que está acontecendo, a gente nem está vendo, né? Mas a bicharada tem se levantado, assim, a gente tá vendo acontecer coisa até dentro de nós, né? Então, imagina, nos outros também estão acontecendo, né? Está acontecendo na gente, está acontecendo em todos. Né? E é o momento agora de a gente pensar nas coisas do alto. Sim. Eu acho que fica para mim isso aí, sabe, irmãos? A gente tem que trocar o pensamento. Se aquele pensamento tá ali, você tá vendo que não confessa Jesus Cristo, já troca o pensamento. Aquele pensamento tá ali, tá te colocando contra o ministro, troca o pensamento. Tá te colocando contra o presbítero, troca o pensamento. Está te colocando contra um irmão, contra uma irmã, troca o pensamento. A gente precisa exercitar isso, né? Está escrito, Deus nos deixou para a gente praticar, para a gente exercitar isso. Se a gente ficar pensando, a gente vai achar pseudo-justificativas, não é de Deus isso. Né? A gente vai se inflamar, aí daqui a pouco a gente explode, né? E depois, né, sabe lá o que pode acontecer. Então, eu acho que é isso, pensar nas coisas do alto e exercitar essa mansidão aí, né? De aceitar as coisas. Até porque assim, ó, esse pensamento aí, ó, não é contra uma pessoa, né? Não é contra uma liderança, não é contra um irmão, né? Você está indo contra um princípio que diz que tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Isso é perigoso, né, Matheus? Não, mas só para complementar, quando o Paulo expulsou o espírito vidente lá, né? Da vidente, aquela, sim, do adivinho. Do espírito de adivinhação. Do adivinho, ele falou com um espírito. Sim. É que nem Jesus quando falou com Pedro, né? Arreda de Satanás, porque tu não cogita as coisas de Deus. Não isso. Foi o Pedro, né? Foi o Satanás. Isso. Foi direto com Satanás, né? E aí, Matheus? Eu ia falar um negócio que tem nada a ver com o que então não fala, tio. Aqui agora, mas vou falar só para não perder a oportunidade, assim, de dizer assim, ó, que todos nós que viemos para esse ministério aqui, nós precisamos, assim, ó, isso aqui é para todos que estão nos ouvindo aí, sabe? E para nós, é claro. Se tem alguma coisa que a gente aprendeu aqui, foi através da mesa do Senhor. Ah, com certeza. E através, assim, a mesa que nos educou, assim, ó, a qualquer coisa, todos nós éramos ignorantes, entende? E nós nunca chegaríamos nesse senso ou em qualquer ponto, assim, que possa ter havido o que Deus fez na nossa vida e etc. E nem no entendimento que nós temos aqui. Porque nós estamos aqui, todos nós aqui tem 15, 20 anos aí, né? Comendo essa mesa aí. O pastor Sérgio há 34, 35 aí. Então eu só quero deixar um ponto assim, ó, que nós temos a mesa e sem exaltação pessoal, é óbvio, né? Porque o irmão Sérgio é um homem como nós, pecador, né? Mas o exemplo das experiências, isso enriquece muito. Os relatos que o apóstolo Paulo deixava, a gente não dá ênfase nele, né? A gente vê assim que ele dava experiências dele, isso enriquece muito, né? Quando a gente ouve a mesa, somado às experiências que é a palavra, que mexeu no homem ali, não é? No irmão, e aí ele compartilha aquelas experiências, porque eu acertei várias, eu erro muito, né? Óbvio, né? Que o irmão estava dizendo antes, ainda nos falta, na verdade, ainda não é que ainda falta, é só falta, né? Só tem falta na nossa vida. E o buraco do falta é maior do que qualquer outro, né? Mas eu aprendi muito assim quando eu ouvi as experiências do ministério. Então o recado que eu quero dizer aqui para todos que estão nos ouvindo é: se alimentem da mesa, dos materiais antigos,
antigos que a gente diz, mas os registrados, para ouvir, sabe? Porque vem muito ali a direção de Deus e a aplicação prática, né? E quantas vezes a gente ouviu, né, o irmão dizer assim, que às vezes nas discussões ia para o banheiro se ajoelhar e orar. Eu nunca ia fazer isso na vida se eu não tivesse escutado. Então a mesa do Senhor é a coisa mais preciosa para nós aqui, irmãos. De verdade, assim, sabe? É verdade. Amém. Qualquer coisa que pudesse ajudar a gente aqui é a orientação do Ministério Apostólico. Que Deus fez, irmãos, assim, ó, um presente para todos que estão na casa de Judá, assim, ó, é um presente de Deus, assim, celestial, assim, ó, ouro, um ouro, assim, ó, que nós não sabíamos onde nós ia estar hoje na nossa vida, irmão, se não fosse Deus nos amarrar o jumentinho na vide aqui e fazer eu e você ouvir todos esses anos, tudo que Deus deu para nós aqui. Nós estava lá na cachaça, nas drogas, na prostituição, em tudo que era caco lá de coisa, irmãos. E o que Deus fez, assim, ó, é um presente, assim, ó, da mão de Deus, assim, sabe? Um negócio, assim, maior do que qualquer coisa que a gente pudesse ganhar fisicamente. O presente que se chama Ministério Menorá, nesse Rio Grande do Sul, Brasil, e essa luta para botar ali inglês e espanhol para todas as nações, o maior presente que nós recebemos de Deus nessa geração, a partir ali de 90, foi essa casa, porque houve outros movimentos e se dissipou. Então, e isso aqui é a maior dádiva que Deus deu para mim, para ti. Qualquer coisa, comemos, ganhamos um carro, uma casa, curou a enfermidade, nada se compara a tudo que Deus deu nessa mesa aí, irmãos, que é a educação de um povo. É isso aí, entendeu? Verdade. Isso não é elogio, né? Não é elogio. Não é elogio. Em nome de Jesus, não é. Não, é o presente celestial. E é por isso, e é por isso, assim, ó, que as lutas são tão grandes, né? Porque o diabo não quer que esse presente chegue às pessoas, né? A gente tem que entender isso aí. Nós temos que pelejar junto, porque Deus quer que esse presente chegue às outras pessoas, porque chegou para nós gratuitamente, né? Então, eu não estaria nem na cachaça, nem na prostituição, porque eu tentei o suicídio 2 vezes. Eu só estou vivo aqui porque um dia alguém alcançou, né, prato, talher e essa mesa, né? Mas, gente, são 9 horas e 52 minutos. Eu quero que o ministro fale rapidamente aí sobre um assunto bem interessante, uma frase que falou que a mulher frágil... O ministro disse bem assim, ó, que a mulher, por ser o lado mais frágil, ela ficou sem proteção divina por causa da desobediência. E por causa da desobediência é a causa de todos os nossos sofrimentos, né, ministro? Eu queria que o ministro falasse, porque nós somos essa igreja que é frágil. Fala sobre a importância da obediência, ministro. É simples, nós somos auxiliador e idôneo de Deus em potencial, tá? Então, sempre que nós quebramos os princípios de submissão, da autoridade, a gente fica sem proteção e o mal vem. E aí tu não sabe o que Deus liberou para botar de atrapalho na tua vida, porque quando tu quebra o princípio da submissão, o inimigo adquire direitos legais diante de Deus de fazer um dano na tua vida, na tua situação. Claro que não vai perder a salvação, mas momentaneamente vai ser perturbado, vai ser atrapalhado, tá? Isso é com relação direta e indireta de Deus, a autoridade dele. Gente, são 9 horas e 54 minutos, o papo tá bom demais, né? Mas vamos deixar aqui nosso recado final, né? E Delavusca dê suas considerações, depois do Cleider, e depois eu vou deixar esse último minuto para o ministro lembrar aí das programações aí de micro-regional e o nosso encontro do presbitério, né? Matheus Delavusca, considerações. Vou só doar meus minutos aí para o Ministério, porque eu já ocupei bastante, então agradecer aí a participação aí e a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Cleider. Vamos seguir firme na palavra aí, vamos descansar o coração, vamos confiar no Senhor aí, fazer o que tem que fazer e parar de pensar muito e focar, né, pro alvo, prosseguir pro alvo aí, que tá tudo pronto. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Agora temos 3 fins de semana aí. Londrina agora sábado, sexta e sábado, depois Presbitério do sábado, dia 16, Bahia, Salvador, né? E depois Passo Fundo e encerra o mês. São as programações que nós temos. Vamos bater o recorde de presença novamente. Tem um ônibus de Rio para Passo Fundo. Olha só. Ah, que bênção, glória a Deus. Gente, então ficamos por aqui. Quero agradecer a participação do ministro aí, também do Matheus, do Cleider, né? E seguimos em frente aí.
E debaixo dessa proteção divina. Até a próxima, então. Deus abençoe. Vida e abundância já entrando no ar com muita programação. Deus abençoe. Em sintonia com você. Você ouviu? Programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte. E uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia. Que é consolidada no mercado. E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 9
993725748. Aguardamos por você. Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa 782 em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade.